Oi pessoal, sou o professor João William. Antes de mais nada, dê um likezinho, agora para vocês não esquecer. Também se inscreva no canal para quem está chegando agora ou quem assiste os vídeos e se esquece de se inscrever. Se inscreva agora, clica ali em inscrever-se, perde menos de meio segundo. Também não paga nada, de graça, se inscrever no canal. E vocês ajudam o canal a crescer. Pessoal, também eu peço que vocês compartilhem, comentem, clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Se vocês quiserem ou puderem, faça uma doação para o canal para a gente poder melhorar os vídeos e ajudar o canal a crescer. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem a chave Pix. Vocês podem fazer a doação, tá? Muito bem, pessoal. Eu vou falar sobre o fascismo aqui no sul do Brasil, né? Que eu moro aqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou descendente de português, luso, né? E aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem muitas colônias, né? De alemães, italianos, tem muita colonização europeia aqui. Os negros aqui são equivalentes a... Os afrodescendentes, né? São equivalentes a 15% aproximadamente da população. O restante, todo o restante da nossa população aqui é de colonos europeus, de origem europeia. Mas, pessoal, o que isso tem a ver com a Oktoberfest? Vamos lá. Uma coisa que passou quase desapercebido no Brasil, quase desapercebido, pouquíssimas pessoas sabem e se lembram, mas eu, por acaso, um amigo meu foi em Blumenau e tinha o jornal de Blumenau, ele trouxe lá o jornalzinho de Blumenau e eu acabei lendo, ele acabou usando o jornal para limpar as mãos, alguma coisa assim, o jornal acabou indo fora. Se eu soubesse a importância desse jornal, eu tivesse guardado, né, porque eu sou historiador também, então eu gosto sou formado em História e Geografia, então eu gosto de guardar alguma coisa, mas eu também não podia imaginar aquilo ali, a importância, qual a importância daquilo, o que traria aquilo, né, que estava no jornal. Vamos lá. Veio um grupo que organiza a Oktoberfest na Alemanha. Foi em Blumenau e ali eles viram como os alemães, os colonos alemães no Brasil faziam a Oktoberfest. Por quê? Porque lá na Alemanha, em Munique, de Munique veio essa equipe, tá? Onde há a maior Oktoberfest do mundo, né? A origem da Oktoberfest. Então aí eles vieram aqui, eles queriam saber como é que é a Oktoberfest a antiga, como é que os alemães faziam a Oktoberfest. Por quê? Porque os colonos alemães que vieram para cá, eles trouxeram um recorte da Oktoberfest, né? Eles vieram para cá e eles começaram a realizar o Oktoberfest mais ou menos com aquela ideia que eles trouxeram da Alemanha, que os pais deles trouxeram da Alemanha. Eles começaram o Oktoberfest aqui e continuaram aquele mesmo padrão engessado que era de acordo com o país de origem deles, a Alemanha, né? Bom, o que isso tem a ver com o fascismo? Tem a ver que os alemães, os colonos alemães que vieram para cá, e os italianos, e ficou, como eu falei, uma grande quantidade aqui, grande quantidade de colônias de alemães e italianos, cidades foram fundadas por eles, muitas cidades grandes foram fundadas por alemães e italianos, até hoje, vai no interior do estado aí, muita cidade, essencialmente a população é de descendentes desses colonos alemães e descendentes desses colonos italianos. Então tu chega lá, se sente às vezes tá na Europa, alguma coisa assim, né? Não enxerga quase pessoas assim mais escuras, são todo muito branco, né? Então interiorzão, né? Assim, as cidades pequenas do interior aí, afora da região sul. Então essa ideia, eles vieram com essa ideia, porque o fascismo, ele não é uma coisa, um fenômeno que aconteceu, que foi criado o partido político, né? A ideologia fascista foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Mas essa ideia, o proto-fascista, as raízes do fascismo, ela vem na cultura dos europeus, o racismo, o
preconceito, machismo, né? E todas as ideias que compõem o fascismo. O fascismo é um mosaico de ideias, né? E então eles vieram para cá, eles não viveram o fascismo na Itália nem na Alemanha. Eles não viveram os horrores da Segunda Guerra Mundial, o fascismo, antes da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo e do nazismo. Eles não viveram aquilo, os horrores que a população alemã e italiana viveu. Então a ideia deles é a ideia dos colonos que moravam aqui. Como eu falei, a ideia estava congelada, estava engessada, aquela ideia do Oktoberfest, assim como o pensamento, a cultura que esses povos trouxeram para o Brasil, né? A cultura deles engessada, a cultura deles que veio lá das origens da Alemanha e da Itália. Então aqui nós temos muitos fascistas aqui no sul do Brasil, muitos, espalhados no Brasil inteiro. No Brasil inteiro nós temos fascistas, né? Então aqui nas eleições agora de 2022 nós observamos que um grande número de pessoas foram eleitas, pessoas de direita, de extrema direita, né? Que na realidade a direita não beneficia o pobre, ela vai sempre beneficiar o rico, muito menos a classe média. A classe média que sustenta a estrutura, basicamente, né? O pobre também, mas a classe média que sustenta essa estrutura governamental. E quem pensa que o Bolsonaro e sua equipe é liberal está completamente enganado. Eles querem um Estado para poder empregar, para eles poderem tirar vantagem, poder roubar, poder tirar muita vantagem em cima, oferecer cargos. Então eles não querem o Estado mínimo, né? O Estado que não tem estatal nem nada. Isso aí eles estão falando para atender para fazer um agrado para os liberais, que os liberais estão sendo superados. Quando essa equipe do Bolsonaro, porque ele não é sozinho, tem muito fascista no governo dele. Fascista que integra a ação integralista brasileira, né? Então o Bolsonaro, é o momento que ele não precisar mais agradar esses liberais, ele vai chutar o traseiro deles. Então, como aconteceu, o fascismo italiano e alemão foi apoiado pelos liberais, né? Isso aí aconteceu lá e vai acontecer aqui. Depois eles foram chutados pelos fascistas, né? Os nazistas chutaram os liberais e os fascistas italianos também chutaram. No momento que não precisaram mais do apoio deles, já estavam autossuficiente, chutaram eles. Então esse pensamento fascista aqui no Brasil, ele está se proliferando agora, deu um boom, né? Com a ascensão do bolsonarismo, ele teve uma injeção de ânimo, né? E muitas pessoas são fascistas no Brasil. A gente está tendo agora a ideia do número de fascistas, da quantidade de fascistas que antes eles ficavam escondidos, ficavam com medo de se mostrar. Porque o fascista, gente, não é só aquele que diz que é fascista, tá? O fascista é das atitudes. No dia a dia, a gente descobre quem é fascista. Às vezes ele não se revela, às vezes nem ele sabe que ele é fascista, tem ideia que é fascista, né? Tá? E o fascismo, a gente sabe, destruiu a Alemanha, destruiu a Itália, levou uma guerra que teve 50 milhões de mortos, né? Naquela época que a população era bem menor. Foi uma tragédia gigantesca naquela época, para vocês terem uma ideia. O Brasil, na década de 30, tinha 40 milhões de habitantes. O que seria uma Segunda Guerra Mundial hoje, né? Uma Terceira Guerra Mundial, vou dizer. O fascismo pode levar a Terceira Guerra Mundial. Seria a extinção da humanidade, né? Tem as bombas nucleares agora. Então é muito perigoso o fascismo. Os países que foram fascistas, a Espanha foi fascista até 1974, quando o general Franco morreu, e aí eles eram um país subdesenvolvido na Europa, assim como Portugal, o salazarismo. A Espanha teve que correr atrás para correr atrás. Os países que se tornaram desenvolvidos são países com democracia. Países que não são democratas não se tornam desenvolvidos porque ele não atende toda a população, né?
não atenta a população, por isso que ele não consegue desenvolver. O país desenvolvido não é só ser rico, ele tem que ter o IDH elevado, Índice de Desenvolvimento Humano. E num país fascista, esse IDH nunca vai ser elevado, porque ele tem nós e eles, a política do nós e eles, né? Então vai ter uma população discriminada, pobre, e vai ter os ricos que são privilegiados, né? Então a gente tem que pensar muito o que a gente quer para o nosso país, né, gente? É isso aí que vocês querem, o fascismo? Você que está me assistindo, que tem atitudes fascistas, quer isso para o Brasil? Quer mesmo o fascismo no Brasil? Isso não vai. O momento que o grupo de fascista que domina, ele vai beneficiar o seu grupo. O momento que não te beneficiar e tu começar a ser contra o fascismo, eles vão te perseguir. Aí tu vai entender o que é o fascismo. Só quem vive, que é perseguido pelo fascismo, que entende o que é o fascismo. O fascismo engana. Tá, pessoal? Muito cuidado. Até o próximo vídeo.